Fala aí pessoal, tudo bom? Bom dia. Bom dia, é mole? Tudo bom pessoal? Boa noite. Aguardando o Palmiro aqui. Eu me chamo Vinícius, sou do projeto Redneck. Vamos lá. Eu já tô aqui. Ô, grande Palmiro! Tá me ouvindo direitinho? Tô Tá ouvindo, me ouvindo até com direitinho? fone de ouvido, que eu não tô acostumado com esses fones, não, mas vamos lá. Não, mas o som tá ótimo. O som tá Tá, bom pra todo mundo? Todo mundo tá ouvindo tá direitinho? bom, tá Beleza, fechado. tranquilo. A gente tá com uns 50 segundinhos aqui de live. Vamos esperar aí, Palmiro, mais uns 1 minuto, 2 minutos mais ou menos, só para aguardar chegar essa notificação aí Ah, para todo é. mundo. Até minha filha tá aí, tá. Pô. É, mulher, viu só? Então é por isso que tá cheio, porque você mandou uma mensagem no grupo da família. Mandei pra família. Tá Tem que ter certo. quórum. Tá Ó, bom, estamos com 89 pessoas, chegando a 100, a gente começa, fechado? Espero combinado. que chegue a 100. Vai chegar. Aí eu me apresento aqui rapidinho, passa a bola para você e a gente dá sequência aí na nossa conversa. Tá bom. 96 pessoas, saiu um aí, só esperar mais uns 30 segundos. 100 pessoas, Palmeiro, fechamos. Então Então vamos tá lá. bom. Você tá tomando água hoje? Água. Ó, Então vamos lá. vamos lá. Seguinte, eu me chamo Vinícius Martins, fisioterapeuta daqui do Rio de Janeiro, faço parte daqui desse projeto chamado Redneck Fisioterapia, que eu tenho muito orgulho de fazer parte, junto com o grande Palmiro Torriere, Edelberto Marques, Márcio Quirino e o Jorge Arrigoni. É, a gente tem aí 6 meses, né, Palmiro, aí de grupo, a gente faz muita discussão semanalmente, eu tenho o prazer de estar 3, 4 vezes na semana com você, então a gente está sempre conversando e a gente chegou num ponto agora que a gente percebeu que seria muito interessante a gente partir para esse bate-papo um pouco mais ao vivo e tendo mais interação. Ótimo. A gente está iniciando hoje uma sequência de 5 lives, tá? E a primeira live vai ser sobre o tratamento das cefaleias baseada no conceito Mulligan. Então, assim, eu acho que você é a pessoa perfeita para estar falando sobre esse assunto. Se apresenta aí um pouquinho para a gente e a gente já começa aqui o bate-bola. Sei se eu sou a pessoa perfeita, mas é, boa noite. Meu nome é Palmiro, todo mundo conhece. Eu sou fisioterapeuta, formado em 80. Sou osteopata também, da primeira turma de osteopatia. A gente introduziu a osteopatia no Brasil. E sou professor internacional do conceito Mulligan desde o ano de 2000. Então, tem 20 anos ensinando o conceito Mulligan, América do Sul e Central, somente. Tá, beleza, ótimo. Então, a gente pode começar. Quem tiver Pode. pergunta... acabaram de fazer uma pergunta sobre o horário das 5 lives. Você pode ir lá no nosso feed, que tem os 5 cartazes, né? Que são as 5 fotos. É terça, quinta e a próxima terça. Então, são os próximos 5 terça e quintas-feiras aí para frente. Então, vamos lá, Palmeiras. Pegar as perguntas aqui. Seguinte, aqui nos últimos tempos, a terapia manual tem sido muito falada sobre o tratamento das cefaleias, tá? Isso é algo novo ou já é alguma coisa muito antiga que não teve tanta importância por um tempo grande e que agora está voltando com mais força? Você me considerar novo, porque eu estou fazendo isso há quase 40 anos. Então, na Então você verdade, já atende paciente com cefaleia. há uns trinta e Então, nove anos, mais ou menos. 39 anos, tá, beleza. É. Na verdade, já existiam trabalhos e descrições de fisioterapeutas, terapeutas manuais, osteopatas, quiropráticos, que já vinham
trabalhando em cima do tema das cefaleias. Mas é claro que esse sempre foi um tema muito mais voltado para a comunidade médica do que para as outras comunidades, para as outras tribos, como a gente gosta de dizer, né, hoje em dia. Ah, tá, tranquilo. E como começou o seu interesse pelas cefaleias? Essa é uma história curiosa, né? Eu estava fazendo estágio na BBR em 1979, antes de me formar, e apareceu uma inglesa que tinha mudado para o Brasil, chamava Elizabeth Carola, pessoa muito dedicada, muito interessante, o marido era diplomata, e a gente fez uma amizade, várias pessoas com ela, começou a dar uns cursos na casa dela, no próprio apartamento dela, na sala, no apartamento grande. Então fiz um curso de TENS, fiz uma introdução ao Syriacs, e ela me introduziu no conceito Rocabato, né? E foi interessante, eu peguei até, estava recapitulando isso, um livro do Rocabato, ela tinha me dado de presente, que era esse livro, e daí cabeça e pescoço, tratamento articular, está praticamente esfacelado, né? Significa que foi muito manuseado. E nesse capítulo, que eu estava me interessando por disfunção temporomandibular, nessa época tinha um capítulo de cefaleias crânio-cervicais. E aí, na verdade, eu acabei juntando um pouquinho de ATM com cefaleia, e essa foi a minha história para iniciar o gosto pela cefaleia. Isso era nos anos 80, muitos não tinham nascido. Tá, então vamos lá. A gente começou falando um pouco sobre as cefaleias, agora vamos entrar aqui um pouquinho sobre Mulligan, tá? Acredito que aqui na nossa audiência não é todo mundo que deve conhecer o que é o conceito Mulligan. Você pode falar um pouquinho pra gente? Tá, Mulligan é mais um dos modelos de terapia manual, não é o melhor, não é o pior, é um modelo que tem características próprias, mas é um modelo extremamente moderno, porque a gente vem passando, e é normal que isso aconteça, né, por um crivo científico muito grande e um questionamento em relação à eficácia da terapia manual. E o Mulligan é um modelo baseado em artrocinemática, em osteocinemática, em respostas sintomáticas. Então, isso abriu um campo muito grande. Na verdade, ele funciona como uma ponte entre a terapia manual e os exercícios, porque o Mulligan combina as duas coisas. Então, quando se diz assim, terapia manual às vezes não funciona, nem sempre para a gente, do caso do Mulligan, isso é uma verdade, porque, na verdade, a nossa terapia manual se associa a exercícios. Então, é um pouco diferente. Então, você já diria que essa é a grande diferença desse conceito em relação aos outros conceitos da terapia manual, óbvio, né? Sim, mas a gente teria outras diferenças. Por exemplo, a maior parte das técnicas manuais dos outros modelos são passivas e está tudo bem. Entendi. Né? É uma forma de você encarar. Normalmente elas são realizadas em posição sem carga. Né? Então você trata o paciente na posição deitada. O Mulligan é uma técnica ativa, o paciente está envolvido. Né? Além do mais, você trata sempre que seja possível na posição onde os sintomas acontecem, então isso abre uma perspectiva muito grande, né, para os esportes, para você tratar as pessoas funcionalmente. Além do mais, a gente testa esse paciente se a técnica vai funcionar simultaneamente, eu não preciso fazer uma manobra e retestar. O meu reteste é quase que imediato, porque eu faço um reposicionamento, peço o movimento e vejo se houve modificação dos sintomas. E, além do mais, o forte também do Mulligan é a prescrição de exercícios domiciliares, de autotratamentos. Então, isso completa muito o envolvimento do paciente dentro do conceito. E a gente tem aí algumas aplicações do overpressure, que é uma característica também, sempre no final do arco, reforçar um pouquinho esse ganho e a manutenção do arco de movimento. Tá, fechado. Então, a gente já falou um pouco sobre a cefaleia, fomos para o Mulligan e agora vamos juntar. Teve uma vez que você me contou, foi uma história do próprio Brian Mulligan sobre as cefaleias. Eu queria que você contasse aqui para a gente ela. O Brian sempre nos encontros nossos, uma vez ele chegou a mencionar que um dos pacientes o procurou por causa de uma dor cervical, e na época ele não tinha o conceito Mulligan ainda, não tinha elaborado. O conceito Mulligan foi elaborado a partir do conceito Kaltenborn, porque o Brian foi
aluno do Kaltenborn, foi instrutor do Kaltenborn, principalmente nas técnicas periféricas, mas o Brian já era um manipulador, ele fazia manipulação, ele já tinha destreza, tinha aprendido com o grupo da Inglaterra, e esse paciente que tinha dor cervical e cefaleia, ele tratou e começou a ter um resultado espetacular. E a partir daí, toda a comunidade lá de Wellington, na Nova Zelândia, começou a procurá-lo. O que os médicos ficaram encucados, porque até aquele momento, a gente está falando de muito tempo atrás, praticamente a cefaleia era uma área de domínio médico. E falou, quem é esse cara? Ele é médico? O que esse cara está fazendo? Tratando todos os pacientes, né? Então, começou a tratar uma série de pacientes com cefaleia. Foi verdade. Tá, então vamos voltar um pouquinho agora, tá? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Por que a fisioterapia como estratégia de tratamento da cefaleia? Principalmente, que é uma doença, né, que se a gente for sair perguntando realmente aí na rua, eu acho que é muito pouco conhecido os benefícios que a fisioterapia pode trazer para o portador de cefaleia. Então, Vinícius, a gente como fisioterapeuta, o David Butler sempre dizia isso no começo dos cursos dele, como fisioterapeuta, a gente trata processos e não patologias. Então, nós tratamos dor, tratamos hipomobilidade, tratamos espasmo muscular, tratamos edema, tratamos perda de força, atrofia. Então, vários desses processos que nós tratamos estão envolvidos no grupo de cefaleia. Eu vi que a Josimar entrou aí, né? É um prazer que esteja aqui uma pesquisadora desse calibre aqui assistindo. Então, como fisioterapeuta, a gente vai tratar processos. E vários desses processos, né, fazem parte dos quadros de cefaleia. Então, você pode ter dor, você pode ter presença de espasmo nos músculos suboccipitais, você pode ter hipomobilidade. E, além do mais, graças, inclusive, a várias pesquisas, e aí parabenizar o grupo da Débora Bevilacqua, que tem contribuído muito, a Gabriela Ferracini e todo aquele grupo lá, que tem trazido muitas contribuições, a gente tem, na nossa avaliação também como fisioterapeuta, buscar os tipos de impairment, ou quais são os déficits que a gente tem apresentado. E aí, nesse quadro da cefaleia, a gente pode ter déficits posturais, a gente pode ter déficits articulares, com perda de mobilidade, a gente pode ter alterações do tecido neural, a gente tem muitos artigos falando de alteração na função muscular e até alterações do problema vascular. Então, se a gente olhar que a gente tem que focar nesses déficits, né, e identificar esses impairments, é uma coisa essencial, fundamental para a gente, porque a partir dessa identificação, a gente vai conseguir entender melhor os processos. Entendendo melhor os processos, a gente vai tentar usar mecanismos para poder minimizá-los, para poder diminuir esses processos de sensibilização. Tá, perfeito. Então vamos lá. Hoje nós temos a classificação internacional de cefaleias, tá? E que ela é muito baseada no próprio modelo médico, né? E nela são mais de 300 tipos de cefaleia. Então, assim, que tipos de cefaleia que a fisioterapia pode realmente estar ajudando, Palmiro? Bom, a classificação internacional é uma classificação que se fez necessária, e ela é necessária, porque a gente precisava, quem trabalha com cefaleia, ter uma linguagem comum. Você vê um paciente aqui, vê nos Estados Unidos, vê na Europa, praticamente você deveria ter um padrão muito comum. A gente divide essas cefaleias em cefaleia primária, cefaleia secundária, e tem uma terceira classificação das neuralgias cranianas. Então, na cefaleia primária, são todas as cefaleias que a gente não tem uma causa conhecida, são cefaleias idiopáticas. E nesse grupo a gente tem aí as migrâneas, ou as enxaquecas, temos a cefaleia tensional e temos as cefaleias trigeminais autonômicas, tem a hemicrânia paroxística, mas a mais importante delas é a cluster headache, que é o cefaleia insalva. E um quarto grupo de cefaleias que precisam ser classificadas. E a gente tem o segundo grupo das cefaleias secundárias, que são aquelas que têm por trás uma causa conhecida. Por exemplo, a cefaleia da hipóxia de altitude é a hipóxia, né? Cefaleia de quem toma muito café, excesso de cafeína. E a cefaleia que tem origem na coluna cervical é a cefaleia cervicogênica, que está classificada dentro das cefaleias secundárias.
Então, Entendi. a cefaleia cervicogênica, ela é uma das que as evidências científicas, e a gente tem algumas revisões sistemáticas, indicam que tanto a cefaleia cervicogênica como a cefaleia tensional, tension type headache, são aquelas que respondem melhor, ou seja, que a gente, nessas revisões sistemáticas e nos estudos randomizados controlados, elas apresentam um benefício mais sustentado, de mais longo prazo. As enxaquecas, a gente ainda está engatinhando. A gente tem mecanismos, provavelmente, para atuar na enxaqueca. O grupo aí da Débora também, eu não me lembro qual foi o primeiro autor desse trabalho, que mostrou algumas alterações desses impairments em pacientes com enxaqueca, no caso das enxaquecas. Então, vai trazer uma contribuição muito grande, porque a partir do momento que a gente tem esses déficits, a gente vai conseguir entender melhor e tentar melhorar, então, essa situação desses pacientes, reverter um pouco ou minimizar esses problemas. Então, a grosso modo, para resumir, o que a gente tem de evidência científica, seja com múliga, seja com terapia manual, são a cefaleia cervicogênica e cefaleia tensional. E depois, agora vamos ver se a gente entra um pouquinho nas cefaleias do tipo enxaqueca, migrânia, e aí eu acho que há uma grande perspectiva, porque essas é uma imensidão e a gente vai abrir um campo extremamente vasto para a gente trabalhar. Tá, fechado. Esses tipos de cefaleia que você citou podem ser tratadas pelo conceito Mulligan? Todas podem ser tratadas, Início, porque, na verdade, a base, a gente falou aí, você disse, a gente tem 300 tipos, mas nós não temos 300 mecanismos de dor de cabeça. Exatamente. Então, esse é um ponto importante, né? Você fez o curso lá do Jim Watson e o Jim fala exatamente isso. Não tem 300 mecanismos. Então, há um elo comum que são os processos de sensibilização central, né, nesses pacientes. Então, você tem sensibilização periférica, você tem sensibilização central. Então, se a gente conseguir interferir nesses processos, e isso é o que nós fazemos como terapeutas manuais, como fisioterapeutas, sim, provavelmente a gente vai expandir e conseguir tratar outros tipos de cefaleia. Eu acho que, assim, cluster headache, eu acho difícil que a gente chegue lá, eu nunca tive um resultado, mas, enfim, o Jim Watson propõe até nos casos dessas cefaleias trigeminais autonômicas o tratamento. Eu tenho aí minhas dúvidas aí, bastante. Tá, então vamos lá. Falando agora da cefaleia cervicogênica, quais estruturas que podem desencadear? Então, todas aquelas estruturas que vão ter uma relação com o que a gente chama de complexo trigêmino cervical, os médicos chamam também de complexo trigêmino vascular, por causa um pouco da ação dos remédios nessa parte vascular. Sim. Mas o núcleo trigêmino cervical, ele é um núcleo que tem, na verdade, essas informações transitam numa mão dupla, né? Então, por exemplo, estímulos que saem das facetas articulares, principalmente da cervical superior, dos músculos cervicais superiores, o próprio disco intervertebral, artéria vertebral, carótida interna, o Phil Page escreveu um artigo muito bom sobre isso, e até a fossa craniana posterior. Então, essas estruturas têm uma ligação, esses impulsos transitam por essa via. Então, tudo que vem dessas inervações de occipital C1, C2 e C3 convergem para o núcleo trigêmino cervical e, consequentemente, uma dor que começa no pescoço pode se manifestar à distância num território que seja do trigêmino, por causa dessa ligação. Em relação ao núcleo trigêmino cervical, tem artigos interessantes. O Jim Watson gosta muito do Bartish, que é um artigo interessante, e o Bogdo, que tem 2 artigos interessantes, que ele aborda o núcleo trigêmino cervical. Então, vale a pena a gente entender melhor, né, um pouquinho esse núcleo, para ver onde a gente está agindo e o que a gente tem que modular. Tá, fechado. Quais critérios que você usa para classificar a cefaleia cervicogênica? Bom, não poderia falar aqui numa live diretamente. A gente está começando a subir o assunto. Então, isso aí é uma coisa interessante. Eu acho que, assim, tanto os pesquisadores como a gente, como clínicos, nós seguimos o que foi determinado pela IHS, a International Headache Society. Agora, esses critérios, os últimos que saíram em 2013, foram revistos em 2018,
mostram alguns progressos nessa história, né? Por exemplo, você tem que ter evidência clínica, laboratorial, né? E aí eles colocaram imaginológica. Eu não acho que imagem seja tão importante, não é o que a gente vê. Mas isso tem que estar associado a uma perturbação na coluna cervical. Então, isso é legal porque mostra que o foco está na coluna cervical, porque durante muito tempo os médicos não acreditavam. Então, sim, esse processo se instala sempre nessa classificação, deve ser breve buscar, numa relação temporal com o início da perturbação cervical. Começa a doer a cervical e, de repente, você vai ter a dor de cabeça. Então, a dor que começa no pescoço e se manifesta para a cabeça. E ela melhora quando você melhora o problema da cervical. Então, essa ligação de causa e efeito, ela é importante. Pode melhorar também quando você faz um bloqueio anestésico nessas raízes de C2 ou no grande nervo occipital. Agora, essa classificação, ela me incomoda um pouco, porque eu acho ela incompleta. Então, apesar de eu seguir, eu sugiro para as pessoas, não que abandonem a International Headache Society, porque a classificação é legal, mas a gente tem um outro grupo que é muito melhor para descrever a cefaleia cervicogênica, que é o grupo, que eu tinha até colocado aqui, que é o grupo da... É uma sociedade internacional... Group. Cara lá da Europa, né? Esse grupo foi criado pelo Schoster, porque a classificação não está boa por algumas razões. Eu acompanho essa história há muito tempo e vivenciei, inclusive, essas brigas. Na verdade, um dos grandes pesquisadores em dor de cabeça é um cara da Dinamarca, chama James Ollensen. Ele foi presidente da Associação de Dor de Cabeça há muito tempo, da International Headache Society. E havia um atrito dele com Schoster, né, que era da Noruega. O Schoster fez estudos excepcionais sobre dor de cabeça, estudos paroquiais, que a gente chama de vaga study. E ele fez sobre vários tipos de cefaleia, incluindo a cefaleia cervicogênica. Então, esses estudos paroquiais são muito interessantes, que eles permitem que sejam estudos longitudinais, porque essas pessoas nascem, crescem e vivem nessa comunidade. Então, vivem muito bem. Então, quando o Schoster começou a publicar, ele trouxe vários critérios para a gente, que são muito melhores do que só esses critérios que estão descritos pela Sociedade Internacional de Dor de Cabeça, pelo IHS. E quais são essas vantagens, por exemplo? Primeiro é que ele continua mostrando envolvimento da coluna cervical. E isso tá ótimo, né? Mas ele caracteriza bem também que essa dor começaria de uma forma vaga, que vai na cervical, vai para o pescoço, vai para o ombro, e de repente, depois de algum tempo, a dor que começou no território cervical se manifesta na região óculo-frontotemporal, que é a área do trigêmino. Sim. Além do mais, na classificação do grupo internacional, do europeu, e a gente fez até um congresso aqui em Búzios com esse grupo, anos atrás, né, o Maurice fez, eram 22 pessoas que a gente participou, eu, Marcelinho, que é outro terapeuta, Isso aí não é um congresso, é quase um mastermind, né? O congresso com 20 pessoas é quase uma reunião. Então, nessa classificação do grupo europeu, você tem a dor descrita como uma contínua flutuante, ela pode variar em intensidade. Então, tem várias outras coisas que são muito importantes. Por exemplo, a não resposta, ou uma resposta parcial à indometacina, que ela responde, mas não responde tão bem, e não responde bem ao sumatriptan, que é o que acontece nas migrânias. Então, quando não tem essa resposta, provavelmente você pode ter uma chance de ter a coluna cervical envolvida. E aí a gente abre uma perspectiva para aquilo que a gente faz. Além do mais, eles relataram vários fenômenos, como se fosse o que o Maitland retomou, que era uma descrição dos fisioterapeutas mais antigos, que chamava de síndrome de C2, né? Fonofobia, fotofobia, várias características que ficaram descritas pelos terapeutas manuais antigos como síndrome de C2, elas fazem parte de critérios mais secundários dessa cefaleia. Então, eu acho que é melhor. E, além do mais, para a gente, os bloqueios que são feitos como diagnóstico na cefaleia cervicogênica, aqui no grupo europeu, eles sugerem esses bloqueios para pesquisa, para você ter uma confirmação melhor, porque é uma coisa pouco prática. Eu estou mais com esse grupo, mas, na verdade, ela é uma expansão da classificação. O que deveria era se deixar entrar esses critérios. Mas, Vinícius, voltando aí,
a outra parte que complica isso é que, normalmente, esses critérios sempre foram feitos por médicos. A última vez que eu tive com o Morris, lá no Fundão, ele me chamou, vinha um professor de fora, que era a pessoa que organizava os critérios da International Headache Society na parte de olhos, ouvido, nariz, garganta e cervical. Você acredita que o cara que descrevia os critérios que nós vamos seguir não conhecia o teste de flexão e rotação de C1, C2? Eu tive que mostrar o teste. Então, para ter uma ideia, que às vezes esses critérios nem sempre são feitos, né? Mas agora a sociedade está trazendo várias pessoas, então o Grupo do Brasil está forte com as pesquisas e a gente vai conseguir mudar isso aí. Tem que levar um pouco os clínicos também, porque a gente é importante em algumas coisas. Ótimo. Do Gustavo Pacheco, ele fez uma pergunta para a gente falar de novo. É o nome do grupo. Cervicogenic International Study Group. Tá bom, Gustavo? Headache Study Group. Tá, vamos lá. Agora vamos entrar um pouquinho mais para a parte do Mulligan e as cefaleias, tá? Vamos supor que eu encaminho para você um paciente que tem cefaleia. Como é que você vai fazer a avaliação desse paciente baseado no conceito que você domina? Então, Vinícius, olha só. Tem um ponto importante antes que a gente precisa mencionar. E ainda voltando um pouquinho na classificação. Não é fácil classificar a cefaleia, tá? Porque existe um overlap, uma sobreposição de padrões nas cefaleias. Então, as cefaleias primárias, por exemplo, como a enxaqueca, ou a migrânia, você vai ter elementos de cefaleia tensional. Na cefaleia tensional, você pode ter, às vezes, elementos misturados de migrânia. E essas são primárias. Mas, da mesma forma, acontece com a cefaleia primária com as secundárias. Então, você pode ter elementos que se parecem com enxaqueca, e se é uma cefaleia tensional e vice-versa. Porque essa via de mão dupla, por exemplo, boa parte tem um trabalho bem interessante, que a gente sempre coloca nos cursos, assim, que mostra justamente a quantidade de pacientes, às vezes 97%, tem dor cervical de enxaqueca durante a crise de cefaleia. Tem rigidez cervical, mas não obrigatoriamente isso é problema da cervical. Às vezes é um fenômeno de sensibilização central que está espalhado por aí. E vice-versa, porque é uma via de mão dupla. Então, é difícil classificar. Então, quando a gente está olhando pelo lado do Mulligan, ou de terapia manual, ou de fisioterapia, a gente olha através dos processos. O que esse paciente tem? Ele tem dor, tem hipomobilidade, e a gente vai tentar tratar isso aí. Mas, inicialmente, é imprescindível que a gente faça uma avaliação muito adequada. E essa avaliação adequada a gente precisa fazer, né, para que a gente possa excluir principalmente as bandeiras vermelhas, os red flags, né, que são importantes da gente pegar. Né? Então, essa tem que começar por aí, excluindo aquilo que a gente não pode tratar e que necessita referir para algum lugar. Porque se você começa a receber muitos pacientes cefaleia, você, ao longo do tempo, se torna um profissional de atenção primária para isso, um primary care, e as pessoas começam a te buscar sem passar por um médico, pode ser que você comece a ter problemas se você não dominar esses critérios de exclusão. Então é importante para quem está entrando na área que comece por aí. Isso aí, quando a gente estava discutindo o nosso protocolo na semana passada, eu lembro de você batendo bastante nisso, né? Tanto você quanto o Ed estavam falando bastante sobre essa questão e até que queriam que fosse um dos primeiros tópicos da nossa avaliação, né? Então, assim, para a gente já ficar muito atento, falar assim, olha, isso aqui a gente já tem que realmente tem que acender aquele sinal de alerta, né, Palmeiro? Sim, tem que ficar. E os principais que a gente tem, por exemplo, são pacientes que têm febre, que vêm com febre. Isso não é um padrão musculoesquelético, né? Uma cefaleia com febre piorando, né? Às vezes ele tem um rash cutâneo, você tem que saber identificar sinais de meningismo, por exemplo, irritação de meninge. Aquela cefaleia que a gente chama de thunderclap headache, que é a cefaleia tipo um trovão, que é uma cefaleia que vai assim, em minutos ela começa a atingir um pico assustador, como se fosse um trovão, exatamente. Aquela cefaleia que vem piorando, semana a semana, a gente tem que desconfiar. Checar muito paciente, muito jovem com cefaleia. Né? Existem, ou com claro, início muito velho também, né?
Ou então Ou aquele início velhos, a acima de partir 50 de anos 50 também. anos, a gente tem que Se ele não teve checar nenhum muito histórico de bem. cefaleia, né? Tá, Exatamente. Ver se essas fechado. cefaleias com aura também são importantes, a gente vê esses déficits neurológicos, se o paciente teve uma aura imediata e Teve uma teve perda de uma força, né? paresia, se ele não tinha isso. Então, essas são as principais, tem várias outras que a gente precisa considerar. Tá, fechado. Então vamos lá. A gente passou pelas red flags. Qual é o próximo passo agora? Né? Você falou antes sobre o teste de flexão-rotação. Ele é fundamental, tá? Tem algum estudo que explica, que ratifica essa importância dele? Sim, muitos. Só que, Vinícius, eu deixei passar aqui uma coisa também importante. Diga. Isso é fundamental porque quando a gente vai fazer também o teste de flexão, rotação, C1, C2, ou teste de flexão, rotação para C0, C2, que é outro teste que a gente vem trabalhando em cima dele, né? Sim. Que o Toby Hall, inclusive, é uma pessoa que gosta muito desse teste. Que A é gente seu amigo, deve Palmeira? O Toby é amigo nosso. Ah, isso aí. Professor do Mulligan, instrutor internacional do Mulligan e excelente pessoa como trabalho de cefaleia, é muito bom. Ótimo. E aí, uma das coisas é a gente tentar reconhecer os sinais de artéria vertebral, né? Porque Sim. nós vamos trabalhar com nível cervical alto, várias técnicas do Mulligan, elas envolvem os snags, então você vai estar trabalhando o nível da cervical alta, justamente considerar, então, a importância da artéria vertebral. Então, se o paciente tiver lá os 5 Ds, diplopia, disartria, disfagia, drop attack, que é o desfalecimento, e dizziness, que é vertigem. Os 3 Ns, náusea, numbness e nistagmo, e um I de instabilidade postural, já desconfia, nem mexe nesse paciente. Então, a gente tem que excluir. Fora isso, é muito difícil detectar os problemas de artéria vertebral. É a pergunta de $1 milhão, né? Porque não há teste nenhum específico para você, pelo menos cientificamente, que possa detectar, né? E muito menos, eu vi aqui, alguém perguntou aí alguém perguntou de estabilidade emocional, mas essa parte eu não vou entrar muito, não. Eu acho Mas que eu foi estava parte falando de sobre o instabilidade. componente Não, pois é. químico. Acho que foi sobre o Não, componente mas químico, que foi a sim, pergunta dele. existe, porque a gente teria as yellow flags também Sim. para serem consideradas. Mas lembre-se que nas cefaleias, os médicos entenderam muito mal o conceito de yellow flags. Está muito ruim, porque eles entendem. Cefaleia noturna, cefaleia hípnica, dor que desperta à noite, não é o mesmo conceito que a gente usa em fisioterapia. Então, isso precisa também ser feito uma ponte, né, para que eles entendam o que a gente está falando e chegue aí ao meio termo disso daí. Mas voltando ao teste que você perguntou de flexão, rotação. Sim, isso. Bom, esse teste é um teste já validado cientificamente. Ele é um teste onde você vai fazer uma hiperflexão da coluna cervical, e você vai passivamente rodar a cabeça para um lado e para o outro. Se ele tiver menos que 30, 32 graus, para ser mais específico, para pegar o trabalho aí da Gabriela Ferracini, né, que é uma grande pesquisadora aí, nossa, para pegar o trabalho dela, 32 graus exatamente, menos de 32, porque a rotação de C1, C2 equivale a 45 graus, mais ou menos, metade da rotação cervical, né, se considerar 90, 45. Então, esse é um teste muito válido. Agora, é um erro que eu vejo, já vi em cursos, assim, e em comentários, achar que ele é o único teste, porque esse teste avalia C1, C2. E ele tem limitações. Por exemplo, todo mundo já deve ter feito esse teste e viu que a dificuldade de você hiperfletir a cabeça num paciente rígido, né? Então, ele acaba envolvendo um pouquinho, apesar dele ser mais específico para a cervical alta, C1, C2, ele acaba envolvendo também a cervical baixa. Então, lembre-se que a cefaleia cervicogênica, os níveis são occipital, C1, C1, C2, C2, C3, para pegar os níveis mais comuns, tá? Sim. E aí é importante que a gente veja um outro teste que está sendo feito. Tem um artigo até interessante de 2019 do Kiran Sapuk, que é um professor do Mulligan e é muito amigo com o Toby Hall. O Toby está nesse artigo também, que é o teste de C0, C2 de rotação axial. Então eu sugiro que as pessoas deem uma busca na literatura. Esse teste está sendo agora trazido à tona, mas parece que os resultados estão sendo muito bons em termos de confiabilidade. Vamos esperar um pouco mais para ver se é isso, tá bom?
Tá, E fechado. repetindo só mais uma coisa dos testes, Vinícius, a gente tem um artigo que foi muito interessante, um Delphi Studies. Delphi é esses estudos que você pega várias pessoas experientes e vai cada um vendo, fala vai um fazendo pouquinho, né? várias rondas e vai vendo o que você vai chegar. E esse estudo que foi publicado, eu me lembro, acho que estava o César Fernandes de las Penas, estava um grupo grande, a Débora Fala, tinha um grupo grande. Também estava a Eram Jill, também estava nesse 17. estudo? A Ju, eu não me lembro se estava nesse. Eu não estou com ele aqui também agora. Mas eram 17 experts e eles chegaram à conclusão de 11 testes para cefaleia. Só que nenhum desses testes é específico para dor de cabeça. Então a gente vai ter que montar esses testes baseados justamente nos impairments, entendeu? Não dá para você fazer diferente. Não tem nenhum que seja específico assim para dor de cabeça. Né? O teste, ele vai... Não digo para dor de cabeça, porque pode ser para cervicogênica, mas eu digo para você detectar que tipo de dor de cabeça que o paciente tem. E por causa também que esses padrões se sobrepõem, né? Entendi. Assim, a gente entende que aqui na cefaleia é muito importante a história do paciente, né? É o exame subjetivo dele, associado com o que a gente vai encontrar a partir desses testes, e a gente vai conseguir fazer um paralelo, né, Palmeiro? Acho que seria mais ou menos isso, né? Como é que é? Repete um pouquinho. É associado com o exame subjetivo do paciente, que é a história dele, de dor, frequência, de intensidade, associado ao teste, a gente consegue fazer um paralelo para ver como é que vai ser a nossa abordagem, não é isso? Exatamente. Agora, dentro do Mulligan, o que a gente vai fazer a gente divide esses pacientes, né? Uma vez que a gente eliminou essas bandeiras vermelhas, eliminou esses casos já caracterizados de problema justamente da artéria vertebral, nós vamos dividir em 2 grupos dentro do Mulligan. Então, a gente vai dividir o grupo dos pacientes que têm história de dor de cabeça unilateral. Pode ser até que ela mude, dia de um ou de outro, mas aquela alternante. Mas de história de dor de cabeça unilateral, mas que chega para o consultório sem a dor de cabeça no momento. Então, essa é uma abordagem. O segundo grupo é o paciente que tem história de dor de cabeça e quando chega no consultório, ele tem a dor de cabeça. Está com ela no momento. Quando esse paciente tem essa dor de cabeça no momento, no Mulligan, porque outros modelos fazem o teste de flexão-rotação, tá? Durante a dor. Nós, talvez pelos estudos do Toby, o Toby fez até, que a gente brinca de ciência salame, né? Que é teste de flexão, rotação para idoso, teste de flexão, e assim vai, né? Vai dividindo um pouquinho para ter mais publicação, mas faz parte do show. Então, nós vamos pegar esse paciente, se tiver história de dor de cabeça, se não tem no momento, nós vamos fazer o teste de flexão, rotação, C1, C2. Mas se está com dor, não faz então. Se ele chegar, nós no Mulligan não fazemos. Não fazemos. Tá? Aí a gente vai tentar outras técnicas e outro modelo. Então vamos pegar, primeiro exemplo. O paciente chega com história de dor de cabeça, porém não a tem nesse momento. Nós vamos fazer a avaliação completa do paciente, em todos os segmentos, né? Cervical, torácica e tal. E aí eu vou para o teste de flexão-rotação. Faço o teste de flexão-rotação se esse paciente tem um teste de flexão-rotação menor do que 32 graus, tá? O dor para o lado da rotação. Esse paciente, eu não vou tratar manualmente esse paciente. Eu vou fazer o que a gente chama no Mulligan de um self-snags. Eu vou dar um autotratamento para ele, vou manter um contato telefone, falar, olha, vai fazendo isso daí, você vai fazer os self-snags de C1, né, C1, C2, e aí você vai me ligar. E vai ver, por exemplo, ele diz assim, não, a minha dor de cabeça melhorou, a minha dor de cabeça não está melhorando. Se não estiver melhorando, então esse paciente tem que voltar e aí a gente vai fazer o tratamento com os snags cervicais, esses que envolvem um pouco a artéria vertebral. Isso é uma das possibilidades. Se o paciente chega com história de dor de cabeça e tem a dor no momento, o que nós vamos fazer é começar com uma técnica que a gente chama de headache snag, onde a gente estabiliza a coluna cervical, né, do paciente, estabiliza o tronco do paciente,
e você vai empurrar com a cabeça estabilizada C2 para frente em relação a C1, que é como se tivesse, entre aspas, eu não gosto de falar esse termo, não existe, né, de subluxação, assim, mas seria como se tivesse havido isso. C2. Ah, você está aí com o aluno. Isso. Estabiliza C2. e aí você vai... C2 vai para frente com a cabeça estabilizada. Tá, certo? fechado. E aí você mantém, durante os pacientes têm dor, você vai perguntando, tá melhor, tá pior? E vai buscando uma posição com mais intensidade, menos intensidade, indolor, e ver se a dor desaparece. Na cefaleias que tem origem... Este paciente tem dor no momento e a dor tem que desaparecer ou diminuir com a manobra que você está fazendo. E aí ele vai ter indicação. Se isso deu certo, entendi, você vai pedir para ele pegar a bainha da toalha, colocar em cima de C2 e você vai fazer o contrário. Você vai retrair. Quando você está retraindo a cervical alta, você está puxando o C2 para frente. Que é exatamente replicando o mecanismo que você fez. O autotratamento. Isso é uma base. Tem muito mais coisas, mas já dá uma noção. Já dá uma noção. Fechado. Saindo agora um pouco da cervicogênica, vamos imaginar que o paciente ele chegou lá para você com um diagnóstico de enxaqueca ou de uma cefaleia tensional. Obviamente você vai avaliar, mas vamos acreditar que esse diagnóstico realmente é correto, tá? Que ele veio com uma boa indicação, ele está fazendo toda a parte de medicamentos, está sendo muito bem acompanhado. Como é que, pelo Mulligan, a gente pode tratar esse paciente? É possível? Não, é possível, porque o que a gente vai ver, esse trabalho, inclusive, que é um trabalho muito interessante, que eu estou citando, da Gabriela Ferracini e a Débora Bevilá, com a Thaís Chaves, também tem várias pessoas aí que participaram, um grupo grande. Sim. Que é sobre desordens musculoesqueléticas da coluna cervical superior em mulheres com migrânia episódica ou crônica. Conheço então, esse eles estudo. detectaram, Vinícius, você conhece esse estudo, né? Conheço. É um estudo muito legal, é um artigo que eu destrinchei muito, assim. É muito importante para os fisioterapeutas, é uma excelente contribuição, né, dessas pessoas. E tem outros artigos também mostrando esses impairments da cervical. Tem um trabalho da Lucy Thomas também, muito interessante. Então, a gente vai buscar esses déficits. E aí, se eu encontrar alterações de mobilidade, né, e aí você não vai fazer uma avaliação só do Mulligan, você pode ir lá, como você faz com o Jim Watson, você ir na vértebra correspondente, realizar uma pressão, e se pela cervical você reproduz a dor, ou aumenta, e depois ela diminui, você está conseguindo atuar ou influenciar o núcleo trigêmeo cervical, colocar em jogo sistemas nóxicos descendentes, inibitórios difusos e modular essa resposta, porque é mais ou menos o que a gente está fazendo. Então, a gente precisa, né, olhar isso daí. Então, o fato de chegar, e eu trabalhei muitos anos, você sabe, as pessoas sabem, com o Maurice Vincent, que foi meu grande mestre em termos de cefaleia, apesar de ser mais novo que eu, né? O Maurice fez o doutorado com o professor Schoster lá na Noruega, e o Maurice era o cientista que você chama de straightforward, né? Aquele que é aquilo ali. Então a gente falava, Maurice, tem aqui um caminho para ser... Não, enxaqueca não. Na cervicogênica tá ok, mas enxaqueca não. Mas depois de algum tempo, anos, talvez uns 10 anos, aí ele começou a falar, talvez tenha alguma coisa, mas vamos fazer o seguinte, esses pacientes que você acha que tem cefaleia, tipo enxaqueca, diagnosticada, que tem critérios, mas que não estão respondendo tão bem à medicação, você vai mandar, eu vou fazer uma avaliação da cervical. Se eu reproduzir os sintomas pela cervical, talvez a gente tenha um caminho. Porque é claro que você pode reproduzir o sintoma e pode ser só pelo excesso de sensibilização central. Ok? Fechado. Também tem esse lado. Sim. E aí a gente começou a fazer em vários pacientes. E depois de uns anos, até antes dele voltar para os Estados Unidos, ele me mandava todos os pacientes de dor de cabeça, de enxaqueca, para ver se tem alteração da cervical. Porque é interessante, porque eles não têm, o neurologista em geral, eles não têm muito interesse em fazer essa avaliação da coluna cervical. E olha que eu preparei cursos para eles, o Maurice tinha um curso lá no Fundão, né, para os neurologistas de cefaleia, era um ano de curso.
Eu dei várias aulas com prática, mas eles não interessavam, porque é outro foco, e está tudo bem também, né? Sim, Acho que essa parte tem que ser nossa, é a nossa destreza, nós devemos fazer isso, essa é a nossa parte. E é bom que a gente faça e faça bem. exatamente. Fazer só mais uma pergunta, antes daqui de eu mudar um pouquinho do assunto, que aí já seria já uma outra pergunta. Seguinte, qual é a perspectiva que você tem, Palmiro, para que, por exemplo, num prazo de 1, 2, 3 anos, a fisioterapia como tratamento para cefaleia possa ser mais valorizada? Obviamente, eu sei que vai depender de bons fisioterapeutas, de bons resultados, mas a gente sente às vezes que tem, às vezes, é uma relação muito difícil com a própria medicina, né? Então, Vinícius, eu acho que havia antes, isso falando da minha época de formatura, né? Os médicos, normalmente, não é a crítica, é uma coisa normal, eles liam as revistas médicas. E nas revistas médicas você não encontrava quase nada de artigos de fisioterapia. Com essa evolução, você vê as publicações dos brasileiros, tem uma aula que a Ju deu lá na Inglaterra, que está disponível aí na internet, é um curso de 1 hora e 51 minutos, mais ou menos. Aquela que está no YouTube? Está no YouTube, de 2 professores, até do Mulligan, o Thomas Mitchell, e o outro que não é professor, mas é amigo dele, do Thomas, que coordenam isso daí. Uhum. E nessa aula ela cita os trabalhos do Grupo do Brasil. E esses trabalhos, por exemplo, estão aparecendo em todas essas revistas. Então, aí quando aparece um trabalho na Headache, quando aparece trabalho na Cefalálgia, haviam alguns fisioterapeutas publicando. A Patrícia Trotti publicou nos anos 90, o Jim Watson tem um trabalho de postura de projeção anterior da cabeça. Que é a próxima pergunta. Haviam alguns, mas eram poucos, esparsos, e eles ficavam perdidos, porque agora não, agora a quantidade é grande, o Grupo do Brasil está muito bom na pesquisa. Eu estou citando o grupo da Débora, mas tem o da Josiane, da Josimari, desculpa, tem vários grupos aí trabalhando com isso e trabalhando bem, com produção. Entendi. A partir daí a gente fica mais respeitado, né? Você passa a ter mais validade, as pessoas estão indo para os congressos, estão apresentando, e a coisa vai ficar melhor para todos nós. Eu acho que é uma questão só de tempo, a gente tem que agarrar essa oportunidade, porque é uma oportunidade única que a gente está tendo, né? E a gente não pode deixar escapar. Eu acho que agora é o momento. Assim, eu sei que existe aquela questão do foco, né? Que quando a gente começa a ler, falar sobre aquilo, parece que está todo mundo falando sobre cefaleia. Mas para a gente, aqui para o nosso grupo, é muito importante que vários grupos, tanto no Brasil, quanto na América do Sul, quanto no mundo, passem a falar mais sobre fisioterapia para cefaleia, para a dor de cabeça. Porque quanto mais isso for divulgado, mais os médicos e mais a própria sociedade vai entender qual é a nossa importância, né, Palmeiro? A gente atende alguns pacientes juntos, obviamente você já atendeu, acho que mais de 1.000 aí que você falou, eu tenho alguns casos e assim, a gente tem tido algumas respostas em 1, 2, 3 atendimentos para alguém que tinha dor de cabeça 24/7, era todo dia, e agora ficou 7 dias sem. Então, assim, qual é o benefício que isso tem na vida de um paciente que sente dor diariamente? É uma coisa incalculável, né, Palmeiro? Então, assim, e os benefícios nossos, que eu acho que é uma coisa que você não falou, que na própria enxaqueca tem um componente genético, né? Então, assim, essa parte a gente não vai conseguir entrar. Mas se tiver... Nunca. Exatamente. Mas se tem algum componente mecânico, cervical, a gente vai conseguir dar uma reduzida muito grande em frequência, intensidade, que eu acho que também tem que ser o nosso objetivo no tratamento, certo? Perfeito, Vinícius. Ótima lembrança. E é importante lembrar que nas enxaquecas, 50%, 75% pode ter componente genético, então hereditário, às vezes salta uma geração, às vezes não salta. Né? Então você não pode clamar cura por algo que é genético. Mas um paciente, essa última que nós vimos, que tinha 24, todo dia tinha dor de cabeça, praticamente, 7 dias na semana, o mês todo,
E se ela passa a ter, e você trata a cervical, porque a cervical, o que a gente tem que entender é que nas enxaquecas existe esse processo de sensibilização. Sim. O limiar está baixo. E se a cervical é mais um fator contribuinte para isso, e ela está disparando mais estímulos nocivos, Sim. a gente vai ter maior frequência. Então vai ser um outro gatilho. Sim. Mais um gatilho. E os quiropráticos, é interessante, um trabalho que foi publicado, a revista até da Francis Taylor, mas eu acho que é o Physiotherapy Practice, se eu não me engano. Theory Practice. E eles publicaram lá, uns tempos atrás, nos anos 90, uma redução das crises de enxaqueca após manipulação cervical. Sim. Manipulação quiroprática, no caso, que era o trabalho de quiroprática. Esse trabalho me chamou muita atenção, porque justamente se você normaliza a cervical, se ele tiver um distúrbio da TM um pouco mais complexo, esse assunto daria outra live e outras coisas. Mas se você consegue minimizar essa bombardeio sensorial, a gente vai ter uma chance, né, de que isso comece a... Estão ouvindo aí, pessoal? O teu que está saindo, Vinícius. O meu tá bom. Entendi. Ah, tá. Ótimo. Voltou o teu? Tá? Voltou. Então, se a gente consegue minimizar isso aí, ou normalizar, ou modular, essa seria a palavra talvez mais indicada, a gente vai dar uma qualidade de vida. Tem um caso nosso interessante, o Jorge atendeu comigo, Jorge é do nosso grupo, e essa menina praticamente acabou a vida dela. Que ela entrou em depressão, que isso tem uma associação também dessa cefaleia, e ela praticamente não saía de casa, crise todo dia. A gente começou com o trabalho devagar, e progressivamente o Jorge foi conseguindo. Hoje a mulher está andando na praia ultimamente. Agora não deve estar, porque o corona não deixa, mas já estava muito bem. Tá, claro, fechado. medicada e continua tomando a medicação. Né? Mas sim, se você reduzir também a medicação, já é um benefício do tratamento, da terapia manual, da fisioterapia. Perfeito. Infelizmente, temos só mais 5 minutinhos aqui, então eu vou partir para a última pergunta, tá? Pensando mais na questão postural, tá? Qual é a sua posição sobre a postura de projeção de cabeça como um fator de produção de cefaleia? Então, Vinícius, a literatura aí é complexa, cara. Você vai encontrar artigos falando bem e você vai encontrar outros artigos que mostram que não, tá? O Jim Watson usou isso, foi um dos primeiros artigos dele, mas você tem vários outros artigos falando que não se estabelece essa relação. Eu acho que quando a gente encontra uma postura de projeção anterior, a gente tenta tratar, seja com retração, seja com os exercícios dos flexores profundos, porque também é importante falar, nós estamos falando aqui do Mulligan, de terapia manual, mas não é esse só o tratamento da cefaleia. Você tem que ver os déficits, e a gente está abordando um tipo de déficit, que é o déficit articular. A gente tem que enfocar o déficit também da parte muscular, a gente tem que enfocar o déficit neural, a gente tem que ir o postural. Sim. É mais ou menos isso. Por acaso, esse texto que você fez, que está lá no nosso site, que se alguém também quiser ler, está lá no nosso feed, só ir lá no link da bio, ele é o nosso artigo que mais teve curtidas aqui no Instagram. Então, é um tema que foi muito, muito procurado pelos colegas que estão seguindo a gente. Então, assim, essa pergunta eu acho que ela foi legal, porque ela bate muito que tem temas, às vezes, que não tem tantas curtidas, mas esse tema, especificamente, foi o que mais teve curtida, que era lá na nossa rede social. O Brasil é forte em terapia manual, né? O Brasil tem muita forte em postura, né? Então, muita gente fez cursos de postura, acredita, né? Mas não pode ser crença, tem que ser ciência. A gente tem que confirmar. Ver uma relação causal, né? Assim, Palmeiro, a gente pode abrir aí para 1, 2 perguntas rapidinho. Essa foi a nossa primeira live, assim, de forma oficial, daqui do nosso grupo. Eu fico muito satisfeito, tá? Acredito que a gente bateu aqui 250 pessoas ao vivo. Acredito que é um número que a gente nem imaginava, né, Palmeiro? Então, assim, para a primeira, a gente está muito satisfeito. Vários nomes de muita importância aqui na fisioterapia nacional. Então, assim,
realmente eu agradeço muito e eu queria deixar aqui para o Palmeiro poder finalizar. E Deixa eu se tem responder essa alguma... pergunta do Anderson, talvez, né? Qual é? Vamos lá. Então, está aparecendo aqui do Anderson Lima, que foi aluno nosso do Múliga, do básico, avançado, e está perguntando desse distúrbio bioquímico provocado por instabilidade emocional. Então, Sim. ô Anderson, tem muitas teorias para enxaqueca, entendeu? Se você der uma olhada no meu Instagram, não do Redneck, no meu pessoal, tem um livro lá interessante de um professor neurologista lá da Espanha, que é o Augusto Chocateia, e que está lá, Desaprender la Migrânia. E lá ele fala bastante sobre isso aí, que a migrânia, na verdade, ele fala que tem um grande componente que tem um distúrbio químico, mas tem muita coisa que é aprendida, como um comportamento, que a pessoa viu o pai, a mãe. Eu não sei, tenho dúvida, mas eu li esse livro, é interessante a abordagem, tem algumas coisas de neurociência da dor, vale a pena dar uma olhada e a gente checar, entendeu? Ele dá cursos, inclusive, sobre isso. Tá, fechado. Você quer fechar com algum recado aí, Palmeiro? Fala um pouquinho do Múliga. Eu acho que o Você recado... teria agora o curso aonde? Você ia dar um curso Corona agora em acabou Belém, com os não ia? cursos. Eu teria Belém, Ribeirão Preto, mas no segundo semestre, se Deus quiser, a gente vai estar de volta e esperar que passe isso, que a gente não tenha perdas de tantas vidas. A gente está vendo no hospital o aumento, né, das mortes. A gente que vive lá o dia a dia é terrível dentro do hospital. Mas é isso. Eu queria só, talvez, o recado. Primeiro, agradecer, Vinícius, a oportunidade e, para fechar aqui, dizer o seguinte, não tratem só com terapia manual. Terapia manual é uma parte do trabalho da cefaleia. Não acreditem nunca quando o cara diz que aquela coisa é a solução para tudo. Não existe. Tá? A gente tem que focar em todos os déficits. Déficit postural, déficit neural, o déficit da parte muscular, né? Déficit articular, então, consequentemente, e o vascular, se ele existir, para excluir. É mais ou menos esse foco que a gente tem que fazer. Tá bom? Fechado, e aí então. vocês abrem um universo grande. Obrigado, Vinícius. Fechado. Quinta-feira, a gente vai estar aqui com Edelberto Marques, falando sobre o tratamento da cefaleia baseado no conceito Maitland. Então, assim, tá bom. É um pouquinho diferente, mas a gente segue um pouco nessa linha falando de como a gente trata. Fechado? Agradecendo aí a todo mundo. Muito obrigado, Palmeiro. Um abração aí, turma. Valeu. Abração. Amanhã estamos lá. Quem tiver alguma pergunta, pode mandar pra gente lá no direct, tá bom? Eu peço desculpas aí que não deu para responder todas elas, porque o tempo é muito curto e a gente tinha que aproveitar aí ao máximo. Valeu? Um abração para todo mundo. Um abraço.